Pois é, Priscila, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Nabil Sayouan, presidente aí da Alshop. Ele nos fala aí sobre o mercado de shopping centers antes e depois da pandemia do coronavírus. Olá, bom dia, Nabil. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer estar conversando com vocês e à disposição. O prazer é nosso. Fala pra gente como é que está o setor, como é que estão os shopping centers aí, estão se recuperando nesse momento aí de uma primeira flexibilização. A gente sabe que algumas cidades têm shopping centers abertos, né, no Brasil inteiro, outras não. Aqui em São Paulo está havendo uma flexibilização, horários reduzidos. Conta pra gente aí, dá um panorama aí da situação para os shopping centers do país. Bom, vamos lá. Nós temos hoje no Brasil 577 shopping centers, que funcionavam muito bem antes da pandemia e recebiam 500 milhões de pessoas todo mês. Claro que essas pessoas, ao longo da semana, se repetiam. Quando veio a pandemia, por volta do dia 20 de março, nós fomos obrigados a fechar e, nesse fechamento, se instalou aí uma crise sem precedentes e hoje a gente atinge 37 bilhões de prejuízo. Dos 577 shoppings, nós temos hoje aproximadamente uns 365 shoppings abertos. Tem aí uma quantidade ainda de 100 e poucos shoppings fechados. E esses que estão abertos, numa confusão tremenda de prefeitos e governadores, sem o mínimo critério de gestão, copiando o modelo aqui de São Paulo, que de uma certa forma a gente entendeu que foi extremamente exagerado. Nós ficamos aí praticamente 100 dias fechados em 100% dos shoppings aqui em São Paulo, que são 53, no estado são 182 shopping centers. E além desses prejuízos, o que acontece? E a gente fala muito de falta de critério, porque enquanto estabeleceram para os shoppings poderem abrir as portas ou reabrir as portas, um protocolo com mais de 25 itens e todo o pessoal de fiscalização dá a impressão que os shoppings eram o único local que gerava problemas de saúde em função aí desse Covid-19. Na verdade, a frustração nossa e a discriminação que houve foi que você vai, por exemplo, para a periferia, não houve fechamento nenhum dos dias. A partir de 20 de março, eles continuavam funcionando normalmente. Nada contra eles funcionarem, mas o protocolo de ajuda, protocolo de orientação, protocolo de kits para ajudar aquela população de baixa renda, não houve absolutamente nenhum. Aí você vai para o transporte público e você vê o que no transporte público? Uma bagunça tremenda, os ônibus lotados, as pessoas praticamente sem nenhum critério também seja de álcool gel, seja de medição de temperatura, seja de distanciamento, que a equipe do governador e da prefeitura fala o tempo inteiro de protocolo de distanciamento. Só que eles não praticam aquilo que eles falam. Então, são milhões de pessoas que são transportadas no Brasil inteiro, diariamente, e simplesmente se fecha o olho para esse absurdo que continua sendo cometido e nada acontece. E aí nós tivemos o problema sério de poder abrir 4 horas. Muito bem. Há um mês atrás, aproximadamente 4 semanas, conseguimos abrir 4 horas. E o que aconteceu nessa abertura? O shopping center é um corpo humano extremamente ativo. Aí você quebrou o braço esquerdo dele porque você não deixou a praça de alimentação funcionar. Não satisfeito, foi lá e quebrou o braço direito dele, que foram as outras atividades dentro do shopping center que não podiam funcionar, que você pega salão de cabeleireiros, academia, e uma série de outros itens importantes para o convívio da própria comunidade. Não bastasse isso, você foi lá e quebrou uma perna dele. Por quê? Porque você limitou a entrada das pessoas na capacidade do shopping até no máximo de 20%. Então, a frustração que a gente tem num shopping que é construído, você tem ali 100, 120, 150 mil metros quadrados, e é um dos lugares hoje mais tranquilos para você
fazer uma compra, espairecer um pouquinho, com todos os critérios, vamos dizer assim, mais exigentes do ponto de vista de saúde, nós temos hoje dentro do shopping center. É claro que o movimento despencou. Hoje, com 6 horas de funcionamento, com a área de alimentação funcionando, mas só funcionando à noite, nesse frio, quem vai sair da sua casa para ir no shopping jantar? Muito difícil. Então, nós estamos com o problema de abrir às 4 horas, fechar 10 horas da noite. O faturamento hoje está em 75% a 80% de prejuízo, as empresas desesperadas, e a gente ouvindo ali, infelizmente, o governador que já fez mais de 85 reuniões com a imprensa, onde se monta ali um verdadeiro circo, mostrando para a sociedade, vamos salvar vidas, e infelizmente, na prática, não estão salvando vidas, porque as pessoas que estão morrendo na periferia, que a Folha de São Paulo deu uma notícia importante há 2 semanas atrás, ou 3 semanas, dizendo que 70% das pessoas que estavam sendo infectadas estavam saindo da periferia e, proporcionalmente, as mortes maiores estavam saindo da periferia, sem absolutamente controle nenhum. E nós estamos agora num momento muito preocupado com o que vai acontecer. Estamos já pedimos essa semana para a prefeitura, pedimos para o governo, para aumentar esse horário de 8 horas, abrindo meio-dia, fechando às 6, porque os escritórios que estão funcionando, na hora do almoço, eles acabam indo se alimentar no movimento de bares e restaurantes de rua, e o movimento de shopping despencou. Então, é lamentável que isso esteja acontecendo, e São Paulo já está numa situação extremamente boa, do ponto de vista de poder passar para outra faixa, que é a faixa das 8 horas, que é a faixa verde, mas a lentidão, a gestão lenta, tudo isso em prejuízo, e a gente quer ver quem vai pagar essa conta, quem serão os culpados amanhã, quem é que eles vão culpar dessa falta de gestão, dessa falta de administração, infelizmente, em São Paulo. Desculpa meu desabafo, mas eu represento uma quantidade enorme de 105 mil lojistas no Brasil que estão desesperados, que mandam e-mail, que mandam WhatsApp, que me telefonam o tempo inteiro, e a gente fica de braços amarrados com a loucura que o Supremo Tribunal fez de estabelecer para prefeitos e governadores a gestão das cidades do ponto de vista da pandemia, e o pessoal falando em salvar vidas, estão infelizmente roubando o dinheiro da população, prefeitos que estão sendo autuados pela Polícia Federal, governadores que estão aí também sendo autuados, como exemplo o governador do Rio de Janeiro, e em nome das vidas que eles menos se preocupam, e politizaram literalmente esse assunto da pandemia para buscar votos futuros e tentarem se reeleger. Infelizmente, esse é um quadro lamentável que a gente tem que colocar aí para a sociedade o que está acontecendo aí com o nosso setor. Eu queria que, se eu não me engano, o protocolo, né, de volta, né, as obrigações, então, que os shoppings precisam ter para receber, então, o público, você comentou 25 itens. Quais são os principais itens aí desse protocolo e quais você acha que são muito difíceis de cumprimento ou quase impossíveis? Vamos lá. Quando você chega no shopping hoje, na entrada, você tem a aferição da temperatura, você só pode entrar de máscara, álcool gel, não só na entrada, mas distribuído pelo shopping, dentro das lojas, então álcool gel à vontade. Nos pisos, dentro do shopping, você tem toda uma sinalização, por exemplo, da sinalização que vai, não é a mesma sinalização que você pode votar no mesmo corredor, para não haver exatamente aí o encontro. Dentro das lojas, estabelecendo também critérios rígidos dentro das lojas. Primeiro, critério de distanciamento. Você tem a sinalização para você ficar pelo menos 1,5 m, 2 metros de distância quando você estiver no caixa. As recepcionistas ou as balconistas, as colaboradoras dentro da loja, tem que falar com as pessoas, obviamente, de máscara e com distanciamento também, em alguma orientação.
Nos caixas você tem o álcool gel passado, plastificado na maquininha e passado na frente do cliente para que ele possa acessar o seu código, né, a sua senha. E logo em seguida você limpa aquela maquininha. As sacolas são sacolas onde você passa também o álcool gel, onde você vai segurar a sacola. As pessoas de luvas dentro do caixa, trocando a luva a cada utilização. Então, montou-se um verdadeiro hospital no bom sentido. Fora isso, os alto-falantes dos shoppings, a cada hora, orientando as pessoas, os seguranças do shopping não permitindo aglomeração, até porque a aglomeração é impossível de existir numa área que foi estabelecida dentro do shopping de 20% da capacidade desses empreendimentos. Então, essas são algumas das colocações, né, que entre tantas outras, para que o pessoal dentro também do estacionamento, você tem só 30% da capacidade de estacionamento dos carros foi permitida, enfim, e por aí vai. Então, eu digo que hoje os shoppings são realmente os melhores lugares para você poder fazer uma compra com muita tranquilidade. As pessoas ficavam 75 minutos antes da pandemia, hoje estão ficando por volta de 25 minutos, inclusive aquelas cadeiras de descanso que tinham nos corredores, nós tiramos essas cadeiras para que as pessoas não ficassem muito tempo dentro do shopping, para que permitisse uma circulação de uma certa forma mais tranquila para o consumidor. Mas quem está indo no shopping hoje está vendo aí uma tranquilidade muito grande, as lojas muito vazias, o movimento muito fraco. E é uma pena o que aconteceu durante esses 100, 110 dias que nós estamos aí de meio confinamento, onde a imprensa, onde, de um modo geral, existiu um exagero muito grande em relação às pessoas dizendo fique em casa, não saiam de casa, e não pensando também na vida. Eu vi vários infectologistas, vários médicos falando, você pode sim sair ao ar livre, com a sua máscara, andar. Quem precisa andar, quem tem problema cardíaco, é fundamental você fazer uma caminhada, e dizendo para as pessoas, não saiam de casa, caminhe dentro de casa. Você vai caminhar dentro de casa para uma pessoa que tem um apartamentozinho de 50 metros quadrados e que moram lá 6, 7 pessoas. Enfim, e por aí vai. Muitos setores tiveram que se reinventar, né? Eu vi, por exemplo, no caso dos shopping centers, drive-thru, né, de compras, né, carros entrando, isso no interior de São Paulo, se eu não me engano. Como que lógico que isso, enfim, nem sempre isso é possível, isso é uma atitude tem que ser estudada, né, para avaliar essa questão. Como que o setor pode se reinventar a partir de agora e o que pode acontecer, qual que vão ser os rumos aí dos shopping centers? Bom, eu vejo que, do ponto de vista de varejo, nós teremos cada vez mais agora as atitudes socialmente responsáveis. O trabalho à distância, sem dúvida, veio para ficar. A empresa socialmente responsável, com muita sustentabilidade, doar vai ser vamos dizer assim, um novo hábito que tem que ser incentivado por todo mundo. Os espaços mais atrativos se transformando em ambientes de socialização e entretenimento um pouco mais para frente. Isso vai ter que acontecer naturalmente na volta aí da hora que a gente encerrar aí uma boa parte da pandemia. Os consumidores estarão, de uma certa forma, mais ressabiados, com prioridades, e vão precisar ter uma emoção muito voltada, muito despertada para comprar aquilo que não é necessário. Tem um estudo americano que fala que 97% das coisas que a gente compra são supérfluos. Então, nós temos que fazer tudo isso, entrar cada vez mais nas redes sociais. O Marketplace, que é uma plataforma que os shoppings estabeleceram para ajudar aí o pequeno empresário a poder ter acesso a essa plataforma e vender seus produtos via e-commerce pela plataforma do shopping, vai ser também uma importante tendência. E cada vez mais
essa gestão aí de sobrevivência, essa gestão de você buscar o diferencial. E, sem dúvida nenhuma, o incentivo aí no shopping, campanhas publicitárias que nós lançamos agora, um projeto chamado Unidos pelo Brasil. Reunimos aí 50 importantes empresários, reunimos aí mais de 20 entidades. Quem está assinando esse movimento que começou ontem, a campanha Unidos pelo Brasil, Unidos pela vida, pelo emprego e pela renda. Essa campanha vai ser intensificada. Muitos shoppings, isoladamente, vão fazer suas campanhas para incentivar, mostrar para as pessoas que o medo de ir para shopping center não existe, e trazer um apelo para a sociedade, para o Brasil sair dessa crise, que é uma crise profunda, somente com a sociedade voltando a consumir, voltando a ir para as lojas. Aí a gente consegue voltar a fazer expansão, consegue retomar o crescimento e consegue gerar emprego. Segundo o IBGE, nós temos hoje 29 milhões e meio de desempregados. Então, isso é lamentável, e a sociedade agora vai ter que ajudar, o consumidor vai ter que ajudar para que a gente possa respirar e retornar aos poucos esse convívio aí com os nossos consumidores. Nabil, vamos falar um pouco sobre dificuldades, né, dos lojistas, quebradeira. Você tem estimativas aí, quer dizer, quantos lojistas não vão conseguir seguir as suas atividades depois dessa pandemia por causa do fechamento de shoppings, esse fechamento aí por 2, 3 meses? O setor vai encolher quanto? Bom, na verdade, nós temos hoje uma estimativa que 12 mil lojas das 105 mil no Brasil, pouco menos de 10%, não voltam mais. Infelizmente, essas lojas são a grande maioria de pequenos empresários esses que conseguiram se segurar 45 até 60 dias, que é o capital de giro dele acabou, porque ele trabalha com cartão de crédito, ele desconta o cartão de crédito, ele procura mexer um pouquinho nas suas reservas, e é lamentável porque a pessoa ficou 10, 12 anos juntando as economias, saiu da empresa que ele trabalhava, chamou os familiares, foram para uma pequena franquia, começaram aí a ter um movimento razoável, e de repente vem essa trombada aí, e a mortalidade cresceu. E fora isso, o sistema de crédito no Brasil, ele não favorece o pequeno empresário. Numa época de crise, de calamidade pública, enquanto outros países estabeleceram para o setor produtivo dinheiro a fundo perdido, não que as pessoas não fossem pagar, mas caso você tivesse uma situação piorada e não conseguisse cumprir com o seu pagamento junto a bancos do governo federal, você não receberia nenhuma sanção, porque era para salvar as empresas. Cada empresa que fecha de uma loja de 50 metros quadrados, ela deixa para fora pelo menos de 5 a 7 colaboradores, dispensa, fora os empregos indiretos. Então a gente tem uma situação precária causada pelo sistema financeiro que não ajudou. Vê agora o Pronamp, que é uma ajuda importante, que é 85% desse dinheiro o governo federal liberou a fundo perdido, 15% era de responsabilidade dos bancos e liberaram até 350 mil reais. Colocaram 20 milhões que já acabaram, evaporaram já, e estão estudando no Congresso agora em tentar trazer mais 20 bilhões para ajudar aí o setor, o pequeno empresário principalmente. Então essa condição, infelizmente, vai continuar no sentido de mais gente sendo desempregada, com esse sistema de flexibilização totalmente burro, com perdão da palavra, porque ao invés de privilegiar aqueles equipamentos que poderiam ser utilizados em favor da prefeitura, em favor do governo, que são os shopping centers, foram desprezados, colocaram eles como bode expiatório, e, na verdade, tudo que está acontecendo
há 100 dias atrás e que continua acontecendo é a preocupação que nunca se teve pelo lado público, que é aquilo que eu falei no início, que são as periferias, que são as feiras livres, que são o sistema de transportes, que absolutamente continua infectando gente, porque não tem absolutamente nenhum protocolo. Então, o prejuízo é grande e a gente não sabe como é que vai sair dessa, espera que realmente a população ajude não só o setor do varejo, o setor do setor de serviços também, as pessoas saiam para voltar a se alimentar nos restaurantes, porque as pessoas dentro de casa estão ficando angustiadas. Eu vi um pouco antes da minha entrada no programa, vocês conversando sobre angústia, sobre as pessoas que estão com depressão. Isso já estão sendo levantadas estatísticas das pessoas que estão morrendo, que têm uma dor no peito. Elas estão ficando 2 dias e quando elas vão, já estão com a situação extremamente muito mais difícil do que elas fossem no primeiro momento que elas sentissem uma dor no peito. E as pessoas estão com medo de ir para o consultório, estão com medo de sair, e isso é lamentável, porque as pessoas vão morrer muito mais, infelizmente, do que o coronavírus. Se a gente somar todas as doenças que, infelizmente, estão aí espalhadas com o vírus, que estamos convivendo com isso há décadas, e ninguém fala nada dessas mortes que estão acontecendo, inclusive por situações que médicos frustrados com a atitude, não podem falar abertamente, com a atitude dessa condição que o governador colocou, uma proteção. Todas as atitudes que ele toma foi o centro o centro da saúde que determinou o fechamento, o centro da saúde que determinou a abertura, e se a economia não andar junto com a saúde, quem vai sustentar a saúde depois? De onde vão buscar o dinheiro para sustentar a saúde? Aí a gente, infelizmente, as desculpas vão aparecer há centenas de dezenas. Nenhum país do mundo ficou como o Brasil está ficando. Nós já estamos atingindo mais de 110 dias de confinamento parcial, mas de confinamento, o que é extremamente lamentável para a nossa sociedade. Nabil, nós agradecemos, então, a sua participação hoje no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Então, entendemos, né, o desabafo do setor e muito obrigada, né? Viu? Um bom dia para você. Obrigado e até a próxima. Disponham da gente e não deixem de ir no shopping center, olhar tudo isso que eu falei, a verdade lá dos lojistas, que é importante também, até para que vocês, que têm aí um órgão importante de divulgação, possam testemunhar tudo aquilo que a gente falou. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado e até a próxima.